Fala, seu aluno, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, nesse vídeo faremos mais uma resolução de uma outra questão, né? Só que agora aumentando um pouco o nível, né? Paulatinamente a gente vai aí progredindo, beleza? Essa é uma questãozinha que a gente já coloca aí um determinado atrito, né? Nesse movimento, ok? Então, antes da gente iniciar, como eu sempre venho falando, peço que vocês tentem resolver a questão. Caso não consiga, voltem no vídeo e vejam a resolução junto com o professor, beleza? Bom, sem mais delongas, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, aperte o sininho para que a gente possa divulgar o canal da educação, beleza? Então vamos lá. Dois corpos A e B de massas MA, né? MA 3 kg e MB 2 kg, estão ligados por uma corda, certo? De peso desprezível, que passa sem atrito pela polia C. Ok. Como mostra a figura a seguir. Então, entre A e o apoio existe atrito de coeficiente Y, né? Igual a 0,5. Na verdade, aqui não seria um Y, né? Seria um Mi. Vou até corrigir isso agora, né? Para ficar da forma padrão, né? Vou colocar um Mi aqui, beleza? Aqui, ó, é essa definição. Ok, de coeficiente Mi, né? Igual a 0,5, é um valor adimensional. A aceleração da gravidade, né, vale 10 metros por segundo quadrado, e o sistema é mantido inicialmente em repouso. Ok. Liberado o sistema após 2 segundos, né, de movimento, a distância percorrida por A em metros é, galera, para a gente resolver uma questão como essa, você tem que analisar qual é o Mi que ele está falando, né? Porque existem dois tipos de atrito, o atrito estático e o atrito dinâmico. Como esse corpo aqui inicialmente está em repouso, então, como a gente quer um corpo em movimento, obviamente esse Mi ele não é um Mi estático, né? Porque se fosse estático, ele estaria na iminência de entrar em movimento, beleza? Como a gente quer o corpo em movimento, né? A gente precisa de uma certa aceleração, só que esse corpo, como a própria questão diz, esse corpo A, ele tem um atrito com o apoio, né? Esse apoio aí que parece uma mesa, né? Vamos lá, vamos dizer assim, né? E aí esse atrito vai acompanhar o A até um determinado instante, que é 2 segundos de movimento, beleza? Então, feita essa análise, né, intuitivamente, a gente presume que esse Mi é um Mi dinâmico, beleza? Então, nós temos uma força de atrito dinâmico, né, que está aplicada aí sobre o corpo A. Bom, como a gente sempre faz, vamos analisar corpo a corpo, fazer um diagrama do corpo livre, beleza? Então, fazendo o diagrama do corpo A, nós vamos ter o seguinte, né? O corpo A, ele tem a força peso, né, agindo aí sobre ele, ok? Temos a força peso, teremos também a normal, né, aplicada em A, que é a força de contato, né, entre a superfície e o A, e o bloco A, né? Então nós temos aí a nossa normal, temos aí a força aplicada no A, né, no bloco A, a tração, beleza? Aí temos a tração, que eu vou chamar de T1, ok? E temos a força de atrito, né? Essa força aqui, ó, né? Que o apoio faz com o bloco A, né? Eu vou colocar ele aqui do outro lado, só para vocês terem a ideia que esse cara está no sentido oposto, né? E aí eu vou chamar ele de FAT, né? Vou chamar ele de FAT, força de atrito. E vou colocar um Dzinho aqui, ó, FAT-D, né? Para dizer que é força de atrito dinâmico. Beleza? Então essas são as forças que estão sendo aplicadas sobre o corpo A. Logo, a gente já pode criar a nossa equação, né?
Então, a análise do nosso corpo A nos diz, né, o seguinte. Nos diz o seguinte, né? Nos diz que nós temos uma força de tração T1, né, que arrasta aí esse bloco, né? Obviamente, se ele vai ter um movimento após 2 segundos, então nós temos que ter forças de tração, né? E aí temos no sentido oposto o nosso FAT, né? Nesse caso aqui é o FAT D, né? O FAT dinâmico, força de atrito dinâmico. E esse cara aqui, ele tem que ser igual a uma determinada força resultante, porque existe aceleração, né? Para que isso ocorra, nós temos que ter a massa de A multiplicando a aceleração desse sistema. Tranquilo aí, galera? Beleza. Agora, deixa eu ver se eu consigo arrastar um pouquinho para aqui. A gente tem o espaço da análise de B. Fazendo a análise no corpo B, o que é que nós temos aqui, né? Nós temos o peso de B, beleza? E temos a mesma atração, né? Terceira lei de Newton. Já expliquei isso nas outras resoluções. Temos a mesma atração que B aplica em A e A aplica em B através do fio, né? Então, terceira lei de Newton, ação e reação. Logo, o corpo B só terá aí duas forças, né? As forças na vertical, né? Que faz aí o movimento do corpo B, né? Logo, o nosso PB, ele está no sentido do movimento, né? E a tração no sentido oposto, então ela é negativa, né? Na análise do corpo B, ok? E isso é igual a massa de B, porque estamos analisando no corpo B, né? Segundo a lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. E nós temos duas equações montadas. Lembrando que o movimento ele vai ocorrer nessa direção, né? Então, logo a aceleração vai nessa direção. E aqui nós temos a nossa aceleração nessa direção, beleza? Junto com a aceleração gravitacional, né? Todo mundo sabe, beleza? Ok. E aí, professor, e agora? Agora, a gente precisa encontrar a aceleração desse sistema. Por quê, professor? Porque para a gente calcular a distância, a gente vai precisar de quem? Da velocidade, né? E para a gente descobrir a velocidade, a gente precisa da aceleração desse sistema, certo? Então, calculando aqui a aceleração, basta somar as duas equações. Vou levantar aqui para a gente ganhar espaço, né? Basta somar. Fazendo uma soma aqui, ó, esse cara cancela com esse, né? Logo, o que nos resta aqui, ó, né? Logo, o que nos resta vai ser a força peso em B menos o FAT D, né? Força de atrito dinâmico entre A e o apoio, né? Seria a superfície. Fazer esse D bonitinho aí. E isso igual à soma das massas, né? Já que o A, a aceleração é igual. Então a gente coloca a aceleração em evidência. Beleza? Tranquilo. Agora, queremos encontrar a aceleração. Deixa eu levantar aqui, ó, né? Tentar levantar, né? Deixa eu tentar levantar aqui. Pronto. A nossa aceleração vai ficar o seguinte, ó. Nós vamos ter esses caras aqui, né? Duplicar aqui, dividido, né? Fazer direitinho, dividido pela soma das massas, né?
do corpo A e o corpo B. Ok? Beleza. Agora, basta substituir valores, né? Nós sabemos quem são. Continuando aqui, nós vamos ter o seguinte, ó. Quem é o peso de B, né? É a massa de B multiplicando a aceleração gravitacional, que a questão nos disse que era 10, equivalente a 10, né? Metros por segundo quadrado. Quem é o FAT, galera? Lembra do FAT? Força de atrito, né? Independente de ser estático ou dinâmico, vai ser igual ao μ, né? Como a gente está trabalhando com atrito dinâmico, então vai ser o nosso μd, né? Multiplicando aí a normal, certo? A normal de quem, professor? A normal de A, ok? Só que a normal de a gente não tem o valor da normal de A, mas nós sabemos aqui no corpo A que a normal de A ela se equivale ao peso de A, né? Já que o corpo não está voando, né? Nem se movimentando na vertical, então os corpos se equilibram, a normal é igual ao peso e ele se mantém ali com a força resultante igual a zero na vertical. Assim também como T1 aqui é igual, quer dizer, diferente, né? Vamos misturar, aqui não temos normal, né? Beleza? Então, sabendo isso aí, vem aqui, ó, pega essa normal, coloca a massa de A, né, vezes a aceleração gravitacional. Tranquilo? O peso de A. Levantar um pouco. E tudo isso dividindo aqui a soma das massas dos corpos A e B. Tranquilo? Tranquilo. Agora temos todos os valores, né? Basta apenas substituir e encontrar essa tal aceleração. Então, primeiro, nós temos a massa de B. Quanto vale a massa de B? Vamos lá. A massa de B vale 2 e a massa de A vale 3, né? Ok. Então, nós teremos aqui, ó, B2 vezes 10, não é isso? Menos o nosso μ, né? A questão disse que era 0,5. Então, nós vamos ter 0,5, né? Multiplicando a massa de A, que vale 3, beleza? Vezes a gravidade também, né? Que vale 10. Poderíamos colocar em evidência, mas vamos resolver diretamente, né? E isso tudo aqui dividido pela soma das massas, 3 mais 2, 5, né? Então nós vamos ter isso aí. Ok? Ok, professor, tranquilo. Fazendo aqui, ó, nós vamos ter 20, né, menos 30. A metade de 30 é 15, não é isso? Né? 0,5 nós temos meio. 3 vezes 10, 30. Metade de 30, 15. Então nós temos 20 menos 15. Obviamente que será 5. Dividido por 5. Deixa eu fazer direitinho aqui. Dividido por 5, então nossa aceleração será 1 metro por segundo quadrado. Beleza? Ok, encontramos a aceleração do sistema. E agora, professor, o que é que eu faço? Galera, para a gente encontrar aquela distância, existem várias formas de resolver isso aqui, né? Vocês lembram que, né, vou até mudar aqui a cor. Vou botar aqui esse cara aqui. Vocês lembram que um trabalho realizado, né, sobre um corpo, né, exige energia, né? A gente precisa de energia para que um corpo realize trabalho, beleza? E o que é que diz o trabalho? O trabalho, ele é igual à força resultante multiplicando aí a distância em que esse corpo vai percorrer, dependendo da quantidade de energia.
Como ali no apoio de A nós não temos energia potencial, obviamente a energia mecânica é igual à energia cinética, né? Então, a energia trabalhada aqui nesse trabalho vai ser energia cinética, né? Então nós vamos ter meio, como o corpo é a massa de A, multiplicando a velocidade de A, né, elevado ao quadrado. E isso igual à força resultante. Qual é a força resultante? Nós temos a tração, né, 1, menos o nosso Fat D. Beleza? E isso multiplicando aí a distância. Ok? Tranquilo. Agora, a distância, né, logo, vou colocar aqui um logo. A distância será igual, né, a distância ali que o corpo vai percorrer, será igual, passando esse cara todinho para o outro lado, ó, esse T1 menos o Fat D, nós vamos ter isso aqui, né, isso aqui, dividido por isso aqui, pela força resultante. Ok? Ok, professor, só diminuir um pouquinho. Pronto. Essa é a nossa distância, beleza? Mas como é que a gente faz para encontrar uma variável que nós não temos, a velocidade? Galera, a velocidade pode ser encontrada utilizando o que, professor? Utilizando, deixa eu ver uma coisinha aqui, pode ser a preta, né? A integral, né? A gente sabe que a aceleração, ela é a derivada da velocidade, ou, se você preferir, né, em relação ao tempo, né? Quer dizer, aquele pontinho é quando nós já temos a derivada, né? Então eu posso colocar que a aceleração, ela é a derivada segunda, né, do espaço em relação ao tempo. Beleza? E a gente sabe também, né, que isso aqui é nada mais que d de dt da derivada do espaço em relação ao tempo, né? Beleza? Ok. Quem é esse cara? É a nossa velocidade, não é isso? Então, o que é que a gente pode fazer aqui diretamente? A aceleração, ela é dv dt, beleza? Bom, feito isso aí, basta, vou levantar aqui um pouquinho, basta fazer isso, ó. dv é igual a aceleração dt, né? Jogando para cá, nós vamos ter a integral desses caras, né? Ok? Logo, esse cara aqui do lado esquerdo vai me dar v, né? A variação de v. E esse cara aqui, o a é constante, ele sai, vai me dar uma integral de 0 a 2, né? Que é após 2 segundos que o cálculo está sendo realizado em cima de 2 segundos. Então, vou botar aqui, ó. Então, a velocidade de A, né? Velocidade de A, vamos colocar o A, né? Do corpo A, será a aceleração vezes o tempo no intervalo de 0 a 2. E isso aqui, a aceleração a gente sabe que vale 1, vai ser 2 menos 0 igual a 2 metros por segundo. Beleza? Então encontramos aqui a nossa velocidade para o cálculo da nossa energia cinética. Tranquilo? Tranquilo, professor. Agora, coloca aqui, ó.
substituindo valores, né? Substituindo valores, nós vamos ter 1 meio, a massa de A é 3, a velocidade de A ao quadrado é 2 ao quadrado, e isso dividido por T1 menos fato D. Galera, quem é T1, né? Vamos lá. Aqui, ó, nossa equação. Aqui em cima, né? Quem é T1? T1, se a gente passar o fato D para o outro lado, né, vai ficar o seguinte. Ó, vamos fazer aqui passo a passo, né? Com calma. Se a gente passar o fato para o outro lado, vai ficar a massa de A vezes a aceleração que nós já sabemos, mais o fato. Concorda? O fato D, né? E esse cara aqui vai ser igual a quanto, professor? Bom, a massa de A vale 3, vezes a aceleração vale 1, mais o fato D. Quem é o fato D? É o μ vezes, vamos colocar aqui, né? Não queria colocar não, mas vamos colocar. Ficar 3 vezes 1, mais o μ, 0,5, vezes, como é o fato de A, né? O fato D em A, vezes a massa de A, que é 3, né? Multiplicando quem, professor? A gravidade, né? Lembra que é o μ normal, a normal é o peso de A. Então isso aqui vai nos dar 3 mais 15, 18 newtons. É nítido que a atração é maior, né? Tem que ser maior que a força de atrito, senão o corpo não entra em movimento. Ele vai ficar na iminência caso seja igual. Como o nosso atrito é dinâmico, né? Para que esse corpo se mova com atrito em A, então a tração em A tem que ser maior do que o fato D, né? O fato dinâmico. Bom, encontramos o nosso T1 e o nosso fato, professor. O nosso fato D será igual a μ, que é 0,5, né? Vezes 3 vezes 10. E isso vai dar quanto? 15 newtons, beleza? Então agora nós temos aqui, ó, a tração e a força de atrito. Obviamente que T1 é maior que a força de atrito dinâmico. Ok? Certo? Beleza. Logo, nós sabemos que nós temos 18 menos 15, e isso vai nos gerar um 3, né? Então nós vamos ter aqui, ó, vamos lá, vamos começar a simplificar, né? Esse 2 corta com esse. Então em cima nós teremos 3 vezes 2. Aqui nós teremos 3. Esse 3 cancela com esse. Então a nossa distância nada mais que 2 metros. Essa é a distância que o corpo irá percorrer, né? Após 2 segundos. Tranquilo? Beleza? Então, vem aqui no gabarito, ó, e marca a letra C. Beleza, aluno? Bom, quem não entendeu, volta o vídeo, vê direitinho, vê novamente, né? Como eu disse, vamos aumentar aí o nosso nível paulatinamente. Tranquilo? Galera, ficamos por aqui. Logo mais estarei lançando na plataforma a 5ª questão. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Não se esqueçam, curta o canal, se inscreva, aperte o sininho, para que a gente possa crescer e divulgar a educação para todos. Um forte abraço, até a próxima.